Bem, queria agradecer também o convite aí, realmente é interessante essa questão de trazer essa discussão para a sociedade de gastroenterologia, né? Acho que a gente sempre está discutindo congressos de endócrinos, congressos de cirurgia, mas acho que trazer para gastro acho que é muito interessante. Hoje a gente vai falar, agora depois da apresentação de Reinaldo, fica bem mais fácil para a gente conversar, porque aí a gente já tem essa noção de todas as técnicas, e vamos ver mais essa parte dos aspectos clínicos, né? Não tem nenhum conflito de interesse em relação a essa apresentação. A obesidade em si, a gente sabe que é um problema de saúde que vem aumentando gradativamente, né? Algumas poucas alterações decorrentes aí do excesso de peso, né? Da síndrome metabólica clássica, hipertensão, dislipidemia, diabetes, doença coronariana, acidente vascular cerebral. Dados do SUS mostram que, assim, a cada 3 minutos no Brasil tem um óbito por um evento cardiovascular, seja infarto ou AVC. E isso tem como base a síndrome metabólica. Os custos são enormes também do ponto de vista financeiro, né? Tanto em relação a diabetes, doença coronariana, osteoartrite, hipertensão, especificamente na parte de gastroenterologia, colelíase, câncer de intestino, então muitas doenças decorrentes do excesso de peso. E tem aumentado muito, que é uma preocupação, a obesidade em criança, né? Muitas vezes em decorrência de muito tempo na internet, nas escolas também, a gente tem a cantina da escola sempre contribuindo para isso. Então isso é muito ruim, porque a paciente já desde de criança já começa a ganhar peso e eu digo que eles terminam sendo uma bomba relógio que vai explodir lá na vida adulta, né? Então a gente tem visto já doenças, hipertensão, diabetes tipo 2, que eram doenças que a gente vê só em adulto, a gente começa a ver no adolescente já, né? Por causa exatamente do excesso de peso. E aí, agora recentemente, né, semana passada, saiu o IBGE divulgou esses dados do Vigitel, né, que é essa pesquisa por telefone, e Natal, que já era a capital primeiro lugar em sedentarismo, né, está aqui em segundo lugar em obesidade, né, 21,2% da população está obesa. Então é realmente um dado muito assustador e que a gente precisa fazer alguma coisa, né? Talvez uma das coisas é começar a pesar dessa forma. Eu acho que pesando assim a gente já diminuiria consideravelmente a incidência de obesidade, né? Aqui lembrando o famoso índice de massa corpórea, esse índice, o índice de Keteleg, já tem mais de 100 anos, né? Foi 1890 mais ou menos que foi idealizado, e sempre se tenta ter um novo índice. Há uns 2, 3 anos saiu um índice de adiposidade, né? Que também ele não contabilizava o peso em si, mas a quantidade de gordura, que não pegou, quer dizer, não foi, e a gente continua usando o índice de massa corpórea mesmo, né? Então, baixo peso, peso normal, sobrepeso e obesidade grau 1, 2 e 3. Né? Aquele termo de obesidade mórbida, né, que hoje a gente tem preferido não utilizar esse termo, né, que se usava muito para obesidade grau 3, né, acima de 40 se falava em obesidade mórbida. Porque quando a gente usava esse termo, a gente só queria dizer que só era mórbido se fosse acima de 40, e a gente sabe que não é, né? Tanto que as cirurgias estão sendo indicadas num índice de massa corpórea bem mais baixo agora, exatamente porque tem morbidade também, né? E não só ver se o peso está elevado, mas aonde ele está, né? Então, acima de 88 centímetros de cintura para mulher, ou acima de 102 para homem, isso já mostraria um predomínio de gordura visceral, que é realmente a gordura que está implicada na fisiopatologia da síndrome metabólica, né? Aqui uma máquina ideal, né, que os gordinhos entrassem aqui e saíssem do outro lado aqui bem, né, já que não existe essa máquina, uma opção realmente é optar pela cirurgia, que não é tão rápida assim como aqui na máquina, mas já dá resultados também bons. A seleção do paciente eu acho que é a chave para a gente ter o sucesso da cirurgia, né? É interessante porque tem alguns pacientes que vão para o consultório e a gente perde muito tempo para convencê-los de que ele não precisa da cirurgia. E outros pacientes o inverso, quer dizer, já vai lá com várias comorbidades e a gente perde muito tempo para convencê-los que ele precisa da cirurgia.
Né? Então, você gosta da cirurgia ou não gosta da cirurgia? Eu gosto da cirurgia bem indicada, eu acho que o sucesso está aí. Né? Então, índice de massa corpórea acima de 40, 35 a 40 com comorbidades, né? Intratabilidade nos últimos 5 anos, não ter doenças clínicas que contraindiquem, não ter uma doença endócrina como causa principal da obesidade, por exemplo, uma síndrome de Cushing. Não vai indicar uma cirurgia para um paciente que tem síndrome de Cushing, vai tratar o Cushing e provavelmente ele vai melhorar. Não ter história de uso de drogas e álcool, ausência de psicopatias graves, não ser compulsivo por alimentos hipercalóricos, idade entre 18 e 60 anos, isso tem modificado, não é um critério que a gente tão rigoroso em relação à idade, a gente tem pacientes mais jovens e mais velhos também, compreender o procedimento e aceitar os riscos e complicações. E os resultados da cirurgia são muito bons, né? Então, aqui, em relação à cura, entre aspas, aqui, do diabetes, em torno de 85%, a gente já tem um dado nosso, apesar que já faz mais tempo que a gente avaliou, mas era em torno de 93%, quando a gente avaliou os primeiros dados. A gente acompanhava os pacientes que eu disse, desde acho que 2001, 2002 que a gente vinha acompanhando, né? Mas em torno de 93% de cura, entre aspas, do diabetes, né? A apneia do sono, 70% a 93% melhora, hipertensão, função do ventrículo esquerdo também uma melhora importante, dislipidemia, 85%, e em relação à síndrome de ovário policístico e infertilidade, também tem uma melhora significativa, inclusive melhorando a fertilidade, e essa foi uma preocupação que a gente teve inicialmente, se essas pacientes que passavam a ovular, se elas poderiam engravidar. Então esse foi um dos primeiros casos, a primeira casuística que a gente acompanhou, 2006, a gente apresentou uma casuística nossa de acho que 6 pacientes que engravidaram pós-cirurgia e nenhum problema em relação à gestação, nenhum problema em relação aos bebês, aos fetos, né? E hoje a gente já está bem seguro que esses pacientes podem engravidar sem problema. E quais os mecanismos da cirurgia bariátrica? Né? Por que ele melhora? Né? Será que é só porque perde peso? Né? Será que é só porque está comendo menos? Né? Então, muitas vezes o paciente, às vezes chega um paciente que quer fazer a cirurgia e o familiar não quer. E aí o familiar vai lá, é só você comer menos, atribuindo exatamente o mecanismo todo ao fato de você comer uma quantidade menor. E hoje a gente já sabe que não é só isso. Né? Um modelo clássico ele vai mostrar aqui a restrição de ingestão de alimentos, a má absorção, e o modelo atual, um padrão mais fisiológico, sinais endócrinos para o cérebro, né? E sinais gastrointestinais para outros tecidos, como fígado e pâncreas. Em 2006, 2005 mais ou menos, a gente tinha exatamente essa preocupação, aqui como o Reinaldo já falou, as principais técnicas, eu acho que eu sou fã do Y de Roux e mais recentemente estou revendo esse conceito, mas ainda é minha cirurgia de preferência, mas assim, as modificações aqui em relação ao diabetes, né, publicado recentemente, em 2012, mostrando aqui mudança na hemoglobina glicada, o grupo tratado clinicamente, o Y de Roux e a gastrectomia vertical, você vê que tem uma redução mais ou menos semelhante, né? Mudança aqui na glicemia de jejum, o número de drogas de medicações antidiabéticas orais usadas, né, e o tratamento medicamentoso, e aqui pacientes que se submeteram às cirurgias, e a mudança no índice de massa corpórea. Então a gente vê que a gastrectomia vertical e o Y de Roux, eles mais ou menos se aproximam, né? E a gente exatamente em 2004, 2005, hoje a gente já tem muito mais clareza em relação a esses mecanismos, apesar de que ainda tem muita coisa para ser descoberta. E esse foi um caso que eu desoperou e a gente publicou em 2005, onde a gente queria exatamente provar que o mecanismo de melhora não era somente pela restrição alimentar e nem era somente pela perda de peso. Então, essa paciente, ela era diabética, né? Antes da cirurgia ela tinha um índice de massa corpórea de 64, uma paciente super obesa, né? E
pesava 163 quilos, e vê as glicemias delas: 261 em jejum e 311 pós-prandial. Usava antidiabéticos orais, a gente iniciou a insulina, melhorou, glicemia de jejum 207, pós-prandial 245, ganhou peso. A gente sabe que a insulina é lipogênica, é anabólica, então ela ganhou mais peso. E aí a gente internou essa paciente e fez uma dieta, a gente chama de VLCD, Very Low Calorie Diet, dietas de muito baixa caloria. Aqui nesse caso aqui foram 500 calorias. E com essa dieta de 500 calorias por dia, ela melhorou a glicemia, ainda em uso de insulina, 160, o peso praticamente não modificou, até aumentou 300 gramas aqui, então mais ou menos estável. E a gente tinha o hábito desses pacientes superobesos, da gente internar uma semana antes, fazer o VLCD e operar logo em seguida. Porque se a gente dá alta também, então ele já ganha peso novamente. Então a gente melhorava durante uma semana e já operava logo em seguida. E vê o que é que acontece logo na primeira semana pós-cirurgia, sem usar nenhuma insulina, a glicemia dela já ia para 120, o peso já começou a baixar, 62, e posteriormente nenhuma insulina, 97 de glicose, 99 pós-prandial, o índice de massa corpórea 54. Então, com esse caso, a gente mostrou que não era somente restrição alimentar, porque a gente fez no pré-operatório 500 calorias para a paciente e ela não melhorou, e mostrou que não era perda de peso, porque na primeira semana ela já sai sem usar insulina e com a glicose melhor. Então, tinha algo mais, tem fatores, mecanismos também implicados aí, que não é só a questão de não se alimentar ou de perder mais peso. E aí vem algumas hipóteses, né? Então, por exemplo, esse estudo aqui, ele foi ver o efeito da saciedade com 5 minutos e 30 minutos após ingerir 675 calorias de sorvete. Então, o que é que acontecia com dois hormônios, aqui o GLP-1 e o peptídeo YY. Então veja o que acontece: com 5 minutos o GLP-1 já começa a aumentar e 30 minutos ele está mais elevado ainda. E com o peptídeo YY também é a mesma coisa, aumenta e aumenta. São dois hormônios que são produzidos pelas células L intestinais. Então, são responsáveis nesse caso aqui, pelo aumento da saciedade. Então, esses mecanismos poderiam estar implicados nessa questão da melhora clínica e metabólica do paciente pós-cirurgia. Então, se a gente vai olhar aqui um outro hormônio, a grelina é produzida principalmente pelo fundo gástrico, e ela, ao contrário do peptídeo YY e do GLP-1, ela aumenta o apetite. Então, existe um trabalho publicado na New England que mostrava que a grelina é responsável pelaquela questão do paciente no tratamento clínico, que na primeira semana, no primeiro mês ele perde peso, no segundo mês ele perde mais ou menos, no terceiro mês ele começa a ganhar. Por quê? Porque ele começa a aumentar a grelina. A gente tem que entender que assim, o nosso metabolismo foi desenvolvido numa época onde não se tinha a abundância de alimento como a gente tem hoje. Então a gente tem um metabolismo que é poupador, só que hoje a gente tem o alimento em abundância. Então isso aqui aumenta muito a obesidade, ou seja, a grelina é um mecanismo para que você coma quando não tiver comida. Então você começa a fazer uma dieta restritiva, ela vai aumentar. Para o nosso organismo, eu não sei se eu estou lá no tempo das cavernas e não estou sem alimento nenhum, ou se eu estou na vida moderna aqui querendo perder peso. Então ela vai aumentar. A diferença é que com a cirurgia, a grelina não aumentava. Por isso que também conseguia manter peso. Apesar que esse dado está meio em xeque atualmente, porque assim, ele não foi um estudo bem feito, publicado numa revista de impacto e tudo, na New England, mas assim, outros grupos não conseguiram mostrar o mesmo resultado com grelina. Então parece também não ser via grelina. Então a gente volta para esse efeito incretina. O que é o efeito incretina? Esse estudo aqui é um estudo bem interessante, onde ele fez o seguinte: ele mantinha uma glicemia exatamente igual
em pacientes, só que em um grupo de paciente ele dava oral, dava glicose oral. E no outro grupo de paciente ele dava glicose intravenosa. Obviamente, com o intravenoso ele precisava dar menos, né, porque estava dando direto na veia. A finalidade era manter a glicemia dentro de um mesmo valor. E ele ia olhar o que é que acontecia com a insulina. E no grupo que usava oral, o pico de insulina era mais elevado do que no grupo que usava o venoso, apesar de manter uma mesma glicemia. Então, essa diferença na insulina, né, do grupo que usou oral para o grupo que usou venoso, é que é chamado de efeito incretina. Né? Quer dizer, existe alguma coisa a nível intestinal que faz com que haja uma elevação na insulina, mesmo eu mantendo uma mesma glicemia. Tá? E hoje a gente já sabe que o GLP-1 é o principal hormônio com esse efeito incretina. Né? A gente tem o GIP também, mas o GIP ele já não tem tanta importância do ponto de vista metabólico. O GLP-1 é o grande hormônio nesse sentido. Produzido pelas células L intestinais, no íleo, né? Então, a nível gástrico, ele vai diminuir o esvaziamento gástrico. A nível de pâncreas, né? Ele vai estimular a célula beta, né? Tanto na proliferação como diminuição de apoptose. A nível de célula alfa, ele vai diminuir glucagon, que é um dado também interessante. A gente sempre fala em diabetes em relação à insulina. Resistência insulínica, tipo 2, ou falência de célula beta, né? Deficiência de insulina, tipo 1. Só que tem dados desde a década de 70 que mostram que o paciente diabético tipo 2 tem uma hiperglucagonemia. Então ele não tem só uma diminuição na ação da insulina, mas um aumento na ação do glucagon. E por que nunca a gente fala isso na fisiopatologia do diabetes? Nunca se falava, porque exatamente não tinha como modificar isso. Não tinha medicações que agissem no glucagon. Então, hoje a gente sabe que o GLP-1 ele age também na célula beta, na célula alfa, diminuindo o glucagon nos estados de hiperglicemia. Também é interessante essa questão, porque se ele estiver no estado de hipoglicemia, ele vai estimular o glucagon. Então, diabético, hiperglicemia, estimula a célula beta para liberar insulina, inibe célula alfa para diminuir o glucagon. Ele começa a fazer hipoglicemia, inverto. Começa a inibir a célula beta e estimular a célula alfa. Então, essa é uma medicação muito boa nesse sentido, porque a gente reduz muito a possibilidade de ter hipoglicemia. Além disso, diminui a produção de glicose hepática, age também do ponto de vista cardiovascular, melhorando o débito cardíaco e proteção cardiovascular, e tem 2 ou 3 estudos para sair agora com inibidores de DPP-4, que é a enzima que degrada o GLP-1, exatamente avaliando o risco cardiovascular, evento cardiovascular. E a nível central, ele tem uma ação diminuindo o apetite. Então, parece ser uma medicação, um hormônio interessante e que no paciente da cirurgia bariátrica ele vai ter um aumento. Então você vê aqui estudos experimentais, né, mostrando que o grupo SHAM, que é o grupo que faz a cirurgia, mas não faz a técnica correta, só abre, né, e fecha. Né? O grupo que é pareado para alimentação, quer dizer, ele faz a mesma refeição dos outros grupos, o grupo que fez Y de Roux e o que fez a gastrectomia. E veja o que acontece com o GLP-1, né? Que o grupo o Y de Roux e da gastrectomia tem uma elevação significativa no GLP-1. Então esse parece ser um mecanismo importante e a gente realmente tem acreditado muito nesses mecanismos. Até algum tempo atrás que tem surgido alguns dados novos que parece que não é bem assim, que não é exatamente pelo GLP-1. Aqui o outro, o peptídeo YY, que a gente já falou também, né, também é nas células L ideais, e o peptídeo YY é interessante porque ele é responsável por a gente parar de comer. Então a gente começa, se pega pacientes vai fazer um almoço, então o peptídeo YY está baixo. Você começa a comer, o peptídeo YY começa a subir. E aí a gente para de comer. O grande problema é que o obeso, ele exige níveis de peptídeo Y muito mais elevados.
Ele aumenta muito mais lentamente, então ele continua comendo mais. Então é um mecanismo, não é aquela questão de só é gordo quem quer, né, que tinha um livro que dizia isso antigamente. Não é gordo quem quer, é gordo quem metabolicamente pode, né? Quer dizer, se eu tenho lá o meu peptídeo Y que aumenta rapidamente, eu paro de comer logo, e o outro não, continua comendo. E um dado interessante que eu vi um ano passado, um estudo em relação à mastigação. Eles pegavam um grupo de pacientes e pedia para ele mastigar 5 vezes e engolir. Colhia sangue antes, colhia sangue depois da refeição. E um dia seguinte, o mesmo grupo de pacientes, ele pedia para mastigar 20 vezes e engolir. E dosava também o peptídeo YY antes e depois. O simples fato de mastigar mais vezes aumentava o peptídeo YY 3 vezes mais. Então, além de melhorar a digestão, provavelmente eu vou chegar a um alimento melhor digerido a nível de intestino, vou estimular mais ainda o peptídeo YY. Então, tem a ver também, quer dizer, o problema da obesidade é que é multifatorial, né? Que não é uma coisa que vai resolver, faça isso aqui e está resolvido, não. Tem vários pontos que estão envolvidos. E o peptídeo YY ele aumenta em torno de 3 vezes no paciente que faz cirurgia bariátrica. O GLP-1 ele chega a aumentar de 20 a 30 vezes. O Rubino, do Memória de Nova York, ele tem também essa hipótese dele aqui do fator anti-incretina, né, que talvez fosse produzido aqui pelo duodeno, que exatamente iria ter um efeito anti-incretina, e com o bypass não iria passar o alimento aqui, não seria eliminado esse efeito, esse fator anti-incretina. Então isso é uma teoria também dele que a gente não sabe, é possível também que possa acontecer, né? E na cirurgia também, nos pacientes pós-cirurgia também, há uma modificação não só do ponto de vista metabólico, mas também comportamental. Aqui ele foi olhar os ratinhos, né? Isso já é confirmado também em humanos, mas assim, a cirurgia Sham, né, a gastrectomia vertical e o Y de Roux. E veja qual era a preferência em relação aos alimentos. Seria comer mais carboidrato, mais proteína ou mais gordura, né? E então, em relação ao que não fazia a técnica correta, não fazia a cirurgia Sham, né, então os que faziam o Y de Roux, a gastrectomia, tinham uma preferência menor por gordura e maior por carboidrato, né? Então não só ele iria comer menos, mas ele ia fazer uma escolha melhor também, já que a gente sabe que 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, carboidrato e proteína. 1 grama de gordura tem 9 calorias, né? Então se eu passo aqui a ter uma ingestão maior de carboidrato, isso também já vai me contribuir para a melhora metabólica. O problema é que esse estudo aqui, quer dizer, o GLP-1, que a gente acreditava bastante, começa a cair um pouco com alguns estudos. Veja que esse estudo, o que é que ele fez? Então ele pega os ratinhos também, Sham, né, o que fez a cirurgia, só abriu e fechou, e o que fez a gastrectomia. E veja o que acontece aqui com a glicose, tá? Então, a glicose aqui, ele abriu e fechou, a glicose não muda. O que fez a gastrectomia, bolinha preta, então aqui a glicose baixa. Ótimo. Agora veja o que é que ele fez. Ele fez um knockout do receptor do GLP-1. Ele apagou o receptor do GLP-1. Ou seja, mesmo que eu aumente o GLP-1, eu não tenho como agir porque não tem receptor. Então veja o que é que acontece. No Sham, né, que não faz a cirurgia correta, a glicose aumenta, como era de se esperar, já que eu não tenho GLP-1 para agir. E no que fez a gastrectomia, mesmo assim a glicose baixa, muito parecido com o grupo que tinha receptor para GLP-1. Então assim, a gente acreditava bastante no GLP-1, ele era o mecanismo principal, mas esse estudo aqui está mostrando que não é só o GLP-1, que a glicose continuou baixando, mesmo eu tendo knockout para o receptor. Então existe algo mais. Não que o GLP-1 não seja importante, é importante sim, né? Mas não é só ele, né? Existe algo mais. E esse é um dado relativamente novo, né? Que é a questão dos ácidos biliares. Olha o que é que acontece com os ácidos biliares.
sem cirurgia, cirurgia sham. Aqui é sham mais pareado para alimentação, fazendo a mesma refeição, né, que os outros. E aqui é gastrectomia vertical. Então veja o que é que acontece com os ácidos biliares aqui, bem mais elevado no grupo que faz a gastrectomia. Então isso deve ter alguma importância. Aí ele fez o seguinte, fez essa cirurgia, pegou aqui e jogou os ácidos biliares diretamente aqui no intestino. E o que é que acontece aqui com a glicemia de jejum? Aqui os ácidos biliares, né, aumentou bastante, como era de se esperar. Aqui com 3 semanas pós-cirurgia, a quantidade de gordura, aqui o que não fez nada, o que fez o sham e o que fez a derivação. Bem menos gordura, começa a perder mais peso. E 5 semanas depois, o que é que acontece com a glicose? Quem fez a cirurgia com derivação, a glicemia mais baixa também. Então já começa um novo conceito, que é assim, o efeito dos ácidos biliares também nesse mecanismo. E uma outra coisa, a flora intestinal. Quer dizer, será que as bactérias que a gente tem no intestino, elas vão agir de alguma forma piorando ou melhorando do ponto de vista metabólico? Em humanos a gente tem aqui os vários gêneros de bactéria. No intestino especificamente, a gente vai ter 90% das bactérias vão ter dessas duas floras aqui, Bacteroidetes e Firmicutes. Bacteroidetes são gram-negativos e os Firmicutes gram-positivos. Aqui os principais, o Firmicute é o maior filo, 250 gêneros, e os Bacteroidetes, 20 gêneros. E olha aqui o que acontece no indivíduo magro e no indivíduo obeso. O indivíduo magro, ele vai ter mais Bacteroidetes do que Firmicute. E o indivíduo obeso, Firmicute já aumenta bem mais. Então isso mostra uma diferença na flora. Agora, será que essa diferença na flora tem implicações do ponto de vista metabólico? Então vamos ver aqui esse modelo de animal de obesidade. Aqui o ratinho normal, com peso normal, magro. E esse rato é o rato OB-OB. O rato OB-OB é um rato onde tem uma mutação nesse gene, que é o gene da leptina, que faz com que ele ganhe muito peso. Então veja qual é a flora, né, que é negativo, né, o ratinho que não tem o OB-OB, tem essa flora, que é o Firmicute Bacteroidetes. Quando ele é heterozigoto, praticamente não muda muito, mas quando ele é OB-OB, ele tem muito mais os Firmicutes do que o Bacteroidete. Então, aparentemente, parece que essa diferença existe mesmo. Então, vamos fazer o seguinte: vamos pegar os ratos que têm uma flora normal e os ratos que eles chamam de germ-free, quer dizer, ele não tem bactéria no intestino. E fazer o seguinte: partir de uma dieta muito baixa em gordura, 5% só de lipídios, e fazer uma dieta ocidental, uma dieta que tem aqui 41% de lipídios, para os dois grupos. Então vamos ver o que vai acontecer então. Vê aqui, a mudança no peso, o que aconteceu? Os ratos que tinham uma flora normal, eles começam a ganhar muito mais peso do que os ratos que não tinham uma flora, mostrando que provavelmente existe aquela diferença e que essa diferença é importante, metabolicamente falando. Então a flora intestinal foi responsável por maior produção de energia da comida. Então aquele paciente que diz: eu não como, eu não estou comendo mais do que eu comia, eu não estou. E quando vai, às vezes até com o acompanhante que confirma, né? Não, realmente eu não como mais, eu não como muito. Então, se realmente a flora intestinal é importante, talvez não é tanto a questão de estar comendo demais, mas ele consegue aproveitar melhor, produzir mais energia, absorver mais energia com aquela flora que é mais preponderante para ganho de peso. Então talvez não seja realmente talvez estejam parcialmente certos, né? Aquela ideia de que se o paciente está mentindo, ele come muito, não tem como engordar sem comer, né? Ou sem comer muito, né? Então talvez não seja tanto assim.
E então vamos fazer esse outro estudo aqui, onde foi feito, pegou a flora intestinal desse ratinho, um rato normal, e a flora intestinal do rato OB. E pegou os ratinhos iguais, peso exatamente igual, percentual de gordura igual, só que eu peguei a flora intestinal desse ratinho que é magro, coloquei para cá, a flora intestinal desse ratinho que é gordo e coloquei nesse outro grupo. O que é que acontece? O rato que recebe a flora intestinal do gordo, do OB, ganha mais peso. Então aqui, recebeu do OB, o aumento de gordura corporal foi maior. Então, eu acho que esse mecanismo é um mecanismo muito interessante. E existem dados, inclusive, que se você trata, obviamente que não está se recomendando dar antibiótico para eliminar essa flora intestinal. Isso aqui é prova de conceito, né? Quer dizer, mas existem dados já mostrando que se você trata com antibiótico para eliminar ou reduzir essa flora intestinal, ele perde mais peso. Mas, como eu disse, não vamos tratar os obesos agora com antibiótico, né? Rato é diferente de ser humano. Então, será que isso acontece também com o ser humano? Então, esse estudo ele pegou 12 obesos, fez uma dieta de baixa caloria durante 1 ano para que ele começasse a perder peso. Durante 1 ano. E foi avaliando o estudo da microbiota intestinal a cada período. Então, veja o que é que acontece. Durante 1 ano, tem aqui mais firmicutes do que bacteroidetes no início, porque eles estão obesos ainda. Eles começam a perder peso pela dieta hipocalórica e aí começa a haver um aumento dos bacteroidetes em relação aos firmicutes, que termina aqui com 1 ano, 52 semanas, de forma bem semelhante ao indivíduo magro, que era o indivíduo controle. Então, em humanos também parece ser importante. E qual é o mecanismo, então? Esses Toll-like receptors, eles são receptores que ficam na membrana e eles que vão dar o alerta, para desenvolver uma resposta inflamatória ou uma resposta de imunidade. E a gente tem alguns deles, o Toll-like 1, 2, mas os principais, o Toll-like 4, ele pega lipopolissacarídeos que vêm da membrana de bactérias gram-negativas, principalmente. O Toll-like 2 também é importante. Então vamos ver o que é que acontece com esses Toll, com esses receptores, no indivíduo obeso e no indivíduo magro. Então veja aqui, magro e obeso, o Toll-like 2 e o Toll-like 4, eles são mais elevados, no indivíduo obeso. Então talvez esse seja um mecanismo onde vai captar mais lipopolissacarídeos e vai desencadear mais efeitos metabólicos. Então aqui, parede de gram-negativo, lipopolissacarídeos, captado principalmente pelo Toll-like 4. Então ele vai passar aqui e ver o que é que ele faz. No fígado, aumenta a inflamação, aumenta a infiltração de macrófago, diminui a resistência insulínica. No músculo, aumenta a inflamação, diminui a sensibilidade insulínica. No tecido adiposo, aumenta a inflamação, macrófago também diminui. No hipotálamo, aumenta a ingesta alimentar, diminui a sensibilidade, aumenta a inflamação. Além de diminuir peptídeo YY, que a gente sabe que é anorexígeno, e diminuir GLP-1. Perfeito. Então, acho que o mecanismo é esse. Exceto por um ponto. Eu estou dizendo aqui que ele tem parede de gram-negativo. E os bacteroidetes é gram-negativo. Os firmicutes são gram-positivos. Então, como é que é o mecanismo? A questão é que os firmicutes, na verdade, ele aumenta a permeabilidade dos lipopolissacarídeos. Ele consegue ultrapassar mais. E aí desencadeia também o quadro. Então aqui, aplicando isso à cirurgia, então os ratos pós-Y de Roux tem um aumento em ganoproteobactéria, principalmente E. coli e verrucomicróbia, são esses dois tipos de bactérias que aumentam. Essa mudança independe da perda de peso e da restrição. Então, depois da cirurgia bariátrica, acontece uma mudança na flora intestinal também.
né, que é importante. A transferência dessa flora para ratos não operados faz com que ele perca peso. Os ratos não operados começam a perder peso também. E em humanos? Esse estudo ele pegou o seguinte: 3 indivíduos magros, 3 indivíduos obesos e 3 indivíduos pós-cirurgia. E o que é que acontece com a flora? Então a flora, essas 3 primeiras são do magro, 3 obesos e essa aqui pós-cirurgia. Então há um aumento, os firmicutes foram significantemente diminuídos na cirurgia, pós-cirurgia, que tinham um aumento proporcional desse tipo de bactéria, gama-proteobactéria, que é essa azulzinha aqui. Está bem óbvia a diferença daqui do obeso e do magro. Então há alteração da flora intestinal, e essa alteração ela tem implicação também do ponto de vista metabólico. Então, concluindo, as mensagens finais aqui: obesidade é um problema de saúde importante. Eu acho que a gente tem que ter uma discussão sempre nesse ponto, para deixar pelo menos de ser o segundo lugar, a segunda capital mais obesa do país, né? A cirurgia pode ser indicada quando o tratamento clínico falha, e deve ser sempre indicada. Diferentes mecanismos estão implicados na melhora clínica pós-cirurgia, principalmente alterações hormonais e, mais recentemente, com esses novos dados em relação a ácidos biliares e em relação à flora intestinal. E, se mesmo assim a gente não conseguir tratar os nossos diabéticos, os nossos obesos, né, uma sugestão que eu faria é que a gente mude o kit aqui para uma refeição dos pacientes, que eles possam fazer as refeições com esses talheres. Eu acho que aí a gente iria conseguir que eles reduzissem peso. Obrigado.